Olá, eu sou Paulo Capel, arquiteto, e vou falar para você um pouco sobre projeto e as etapas que englobam um projeto. O desenvolvimento de um projeto engloba as etapas que são extremamente importantes para a elaboração do produto final, que é um projeto executivo para a implantação de todas as ideias e soluções criadas para um determinado espaço. Em outras palavras, o projeto é aquele monte de desenho que a gente entrega no final do desenvolvimento, que organiza todas essas ideias e soluções para tornar a vida das pessoas melhor e mais saudável. As etapas de um projeto são: briefing, com definição do programa de necessidades; levantamento, estudo preliminar, anteprojeto, revisões, projeto legal, projeto executivo e compatibilizações. O briefing é a reunião de todas as ideias dos clientes, as demandas, os desafios conhecidos e a expectativa do resultado final. Eu sempre peço para os clientes trazerem 3 imagens de referência por ambiente para eu ter ideia da expectativa final que eles têm. Na elaboração do programa de necessidades, que fica dentro da etapa do briefing, a gente precisa saber a demanda de cada função, cada atividade que é desenvolvida para que todos os ambientes atendam aquelas atividades que são propostas. O levantamento acontece sempre no local e leva em consideração todos os aspectos físicos pré-existentes e não visíveis para o consumidor, que é o cliente. Essas questões são: insolação, ventilação, questão estrutural, distribuição, localização, restrições legais, que são normas e regras e leis, tipo de solo, relevo, dimensões e diversos outros tipos específicos para cada tipo de projeto. No estudo preliminar, eu parto de todas as informações reunidas e obtidas até então, e aí eu utilizo o meu conhecimento e experiência aliados à minha sensibilidade sobre a expectativa dos clientes e desenvolvo as primeiras ideias da minha proposta. Nessa primeira etapa de estudo preliminar, eu também já começo a discutir algumas composições de cores e acabamentos, mas já prevendo a próxima etapa, que é o anteprojeto. Ainda no estudo preliminar, eu costumo apresentar no mínimo 2 opções de caminhos a seguir, de layout, para que o cliente identifique o que serve para ele ou não. Eu também utilizo o recurso da maquete volumétrica. Então, dessa forma, eu já consigo mostrar para o cliente, além da planta, basicamente como ficaria o volume do espaço, a distribuição do espaço. Ele ficando confortável, a gente segue para a próxima etapa. O anteprojeto é a etapa que a gente já está mais maduro, o projeto ele já está mais maduro. Então, como o cliente já escolheu qual é o caminho que ele quer seguir, eu começo a desenvolver melhor os detalhes de volumetria, ele consegue ver o espaço não só tomando forma, mas ganhando cores, revestimentos, acabamentos e já evoluindo para o mais próximo do real possível. A partir de agora, a gente não deve mais ter alteração no projeto. Se a gente tiver alguma alteração após essa aprovação, é necessária a revisão de projeto. Eu considero a revisão uma etapa de projeto porque é praticamente impossível um projeto ser desenvolvido do zero e nunca ter nenhuma revisão, o cliente não pedir alguma adequação ou a gente ter alguma questão alguma questão estrutural que foi descoberta depois, que faça a gente dar um passo atrás para continuar. Então, eu sempre considero que no estudo preliminar a gente tem 2 revisões e no anteprojeto a gente tem uma revisão. Finalizou a última revisão do anteprojeto, o projeto está pronto para seguir para executivo e legal. O projeto legal, ou projeto de licenciamento, ele corresponde aos desenhos que devem ser entregues aos órgãos competentes, sejam órgãos públicos ou privados, de avaliação e aprovação. Então, eles são projetos mais técnicos, mas que devem ser entregues para aprovação. A partir dele, a gente parte para o projeto executivo. Assim que o projeto legal foi aprovado, a gente parte para o projeto executivo. O projeto executivo nada mais é do que todo o detalhamento de todas as ideias e sugestões que foram criadas para aquele espaço. A gente vai ter que transformar aquilo em papel, a gente tem que transformar aquilo de uma forma que seja palpável para que quem for executar e implantar a obra consiga ler e compreender. Tem que ser o mais claro possível. Muitas vezes, o projeto arquitetônico não é suficiente para a implantação integral daquele projeto e daquelas ideias. Então, a gente precisa de projetos técnicos complementares. Esses projetos costumam ser estruturais, de ar-condicionado, hidráulico, elétrico e muitos outros.
Durante o desenvolvimento do projeto executivo, são desenvolvidos esses projetos técnicos complementares. Quando a gente recebe esses projetos, chega a uma etapa que é a etapa de compatibilização, ou seja, por mais que a gente teve todas aquelas informações do levantamento, do briefing, de visita, em loco e tudo, a gente precisa pegar os projetos técnicos complementares, sobrepor a todos os projetos que nós estamos desenvolvendo, verificar se tem alguma incompatibilidade ou se tem alguma coisa cruzando com a outra que não deveria, como por exemplo uma tubulação de água cruzando com uma de elétrica ou um ponto de iluminação, um ralo geralmente um ponto, sobre o ponto de iluminação embutido no forro. Esse é um problema que vai surgir na obra. Então a etapa de compatibilização ela antecede todos esses problemas que a gente teria numa obra. Essa etapa de compatibilização acontece ao mesmo tempo que a do projeto executivo e ao final a gente entrega o projeto pronto para ser implantado. Falando ainda em compatibilização, esse retrabalho que eu comentei é o que acontece no local de uma obra quando essa etapa e a de levantamento são puladas. E aí você tem que resolver quando dá algum problema na implantação. E aí você é obrigado a parar a obra para voltar atrás e resolver. E uma obra parada significa perda de recursos financeiros. Então, o projeto ele também evita essa perda de recursos desnecessária. Esse então foi o meu resumo do que é um projeto arquitetônico e suas etapas. É bastante detalhe, bastante complexo, mas sempre vale a pena. O resultado sempre é muito mais positivo do que oneroso. Vejo você no próximo vídeo.